E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubes FC, galera. Bom, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando Fla-Flu, né? Hoje vamos analisar uma vitória do Fluminense por 3-1 sobre o Flamengo. E que jogo bacana da gente assistir, né, cara? O Fluminense venceu por 3-1, 2 gols do garoto John Kennedy e para fechar, um golaço de Abel Hernandes. Muita gente não imaginava esse placar, até porque o Fluminense não vinha assim de grandes atuações, mas em clássico tudo é diferente. Em clássico eu costumo falar, os jogadores igualam ali o jogo e até às vezes conseguem vibrar um pouco mais do que a outra equipe, mesmo sendo, digamos que, inferior tecnicamente. E hoje esse foi o jogo do Fluminense. O Fluminense muito bem organizado defensivamente pelo Marcão. Eu diria que o jogo caiu à feição do Fluminense, né? O Fluminense é um time que joga melhor quando é reativo, quando ele não tem que propor o jogo. E hoje foi isso. O Flamengo com a bola tentando atacar o Fluminense, muito bem postado no campo de defesa e digamos que muito bem também nos contra-ataques. Luiz Henrique, que partida do Luiz Henrique, cara. Jogou muita bola mais uma vez, dando assistência, criando jogadas pelo lado esquerdo quando estava no lado esquerdo, criando jogadas pelo lado direito quando foi deslocado pelo lado direito no segundo tempo. Muito bom jogador o Luiz Henrique, tem potencial para até chegar a jogar em Europa, sem sombra de dúvidas, tem muita qualidade esse Luiz Henrique, mais uma joia surgindo de Xerém. E o John Kennedy inspirado, parece que quando o John Kennedy joga contra o Flamengo, meu amigo, digamos que é uma espécie de carrasco do Flamengo, John Kennedy. E o Flamengo muito mal no jogo de hoje. O Flamengo já vinha de partidas ruins contra o Cuiabá, partida ruim, não partida ruim, mas uma partida mais abaixo, né, contra o Cuiabá e contra o Atlético Paranaense, e hoje novamente abaixo do Flamengo. Tudo bem, com muitos desfalques, não era o time titular do Flamengo, mas, cara, eu não sei a questão física do Ilharão, eu entendo que o Renato Gaúcho queria poupar ele para o jogo de quarta-feira, só que o Flamengo, quando não tem o Ilharão, é um time muito frágil defensivamente. É um time que não consegue encaixar uma marcação-pressão, é um time que não consegue sufocar o adversário, e hoje foi assim. O Fluminense roubava a bola, o Flamengo não conseguia fazer recuperação no campo de ataque, e aí o Fluminense tinha um caminho todo aberto. Tinha as linhas do Flamengo muito espaçadas para jogar e o Fluminense conseguia criar situações de gol. Thiago Maia sem pegada na marcação, Diego sem pegada na marcação e o Fluminense com espaço nas duas laterais e com o Luiz Henrique inspirado, driblando, com o time encaixando os passes. Aí pronto, mano. Era o papel, era o cenário exato para a vitória do Fluminense. Era o cenário certo esse jogo, mano. E vamos ver como é que foram os gols dessa partida. Mas deixa o like aí embaixo, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãoFC, beleza? Pra vocês, 3-1 é goleada, não é goleada, é placar clássico. Tem essa discussão também, tem discussão sobre tudo, né, mano? Aí, galera, o gol do Fluminense, logo aos 16 minutos, um gol onde foi uma jogada do Luiz Henrique, ele depois foi o cruzamento do Marlon e acaba saindo o gol do John Kennedy. Nesse gol é interessante a gente observar primeiro a falha na marcação do René e a esperteza do John Kennedy para se antecipar a jogada, entender, fazer a leitura certa. Claro que essa jogada é treinada pelo Fluminense, esse cruzamento. E foi o gol do John Kennedy, vamos ver de novo. Bola levantada na área pelo Marlon. Assistência do Marlon, né, que era tão pedido pelo torcedor do Fluminense. A entrada dele no lugar do tão questionado Danilo Barcelos e o gol do John Kennedy. Belo gol, né, cara? Instinto de artilheiro, jogando como centroavante. Como revela jogadores a profusão Fluminense pro futebol brasileiro. Todo ano sai uma promessa de Xerém, algum jogador que você tem expectativa que vai brilhar na Europa. E aí já no segundo tempo, com o Flamengo vindo pra cima do Fluminense, com o Flamengo com postura mais agressiva, com o Renato Gaúcho tirando o Diego, que é volante, colocando o Vitinho, que é uma espécie de atacante, tentando agredir o Fluminense, tentando sufocar o Fluminense. O Flamengo deixa muito espaço. A gente vê aqui que as linhas do Flamengo totalmente desorganizadas, o René muito mal na marcação, mas não só o René mal na marcação, ele não tem ajuda, e para você marcar um jogador como o Luiz Henrique fica complicado. A falha do Gustavo Henrique na leitura do lance, o belo cruzamento do Luiz Henrique e o gol do Fluminense. Jogada do Lucas Claro, mais uma vez pro Luiz Henrique, é incrível, né? E olha o domínio do Luiz Henrique. Quando ele domina a bola, ele já tira o René.
E o Flamengo faz um gol ali uns 10 minutos depois, nos 70, mas a gente vê que não foi lá um gol de criação do Flamengo, foi um gol de bate e rebate. O Flamengo hoje não criando jogadas de gol. O Flamengo sente muito ainda a falta do Arrascaeta. O Andrés Pereira pareceu ali que poderia substituir o Arrascaeta em um determinado momento, mas depois a gente viu que não tem como. O Arrascaeta ali é imprescindível no meio de campo do Flamengo. Se ele não joga, o Flamengo perde muito na criatividade. O Andrés Pereira, inclusive, hoje fez um jogo muito abaixo. Eu achei ele muito mal, errando várias tomadas de decisão, errando passes, errando finalizações. Bem ansioso, parece que sentiu um pouco o clássico o Andrés Pereira. E o gol do René, né? Uma jogada meio que estranha, mas deu um gol. E aí o Fluminense continuou com a sua mesma estratégia. Jogar no contra-ataque, deixa o Flamengo vir pra cima. Gol do tão criticado René. Mas o Flamengo não ameaçava muito o Fluminense. O Flamengo tinha aquela meia pressão, mas não era uma pressão toda hora, chance de gol. E aí o golaço do Abel Hernandes pra finalizar. Mano, que gol abusado do Abel Hernandes, né, velho? Ele corta o zagueiro do Flamengo e mete no ângulo. Já vai, Gustavo Henrique, já vai. Nossa, o Diego Alves fica assim, reação, né? Tipo, não tem nem o que fazer, já era. E esse gol decide o clássico. Gol importante também pro Abel Hernandes. O Abel Hernandes fazia algum tempo que não vinha jogando tão bem pelo Fluminense, tinha perdido espaço. Entra no clássico contra o Flamengo, já tinha metido gol contra o Flamengo e mete novamente, dessa vez um golaço. É felicidade, né, velho? Fazer gol em clássico deve ser foda demais essa sensação, ainda mais contra o maior rival do Fluminense, que é o Flamengo. E aí teve a torcida do Fluminense provocando o Flamengo, cantando ali música pro Renato Gaúcho. Teve também torcedor do Flamengo muito puto com o Renato Gaúcho. Devo trazer esse vídeo amanhã pra vocês. O torcedor do Flamengo muito puto com o Renato Gaúcho. Melhor em campo hoje pelo Fluminense foi o John Kennedy, sem sombra de dúvidas, pelos 2 gols que ele fez. Mais destaque para a atuação de Luiz Henrique, que também jogou muita bola. Iago Felipe marcou muito, como sempre, correu o meio de campo todo. David Braz fez um bom jogo, inclusive David Braz e Michel ali quase que foram hora para outra para ver. De fato teve brigas ali, né, no final do jogo. Vou passar aí agora para vocês. Michael com o David Braz, teve depois briga ali do Kennedy com o David Braz. Tiveram várias picuinhas ali durante o jogo, né? Terminou em briga, como sempre. Fla-Flu não tem outra, sempre é assim. Mas parabéns ao Fluminense pela vitória. Fluminense que agora cola no G6. Tem a expectativa de novo de entrar no G6, de disputar a Libertadores pelo 2º ano consecutivo, que é importante. Para o Flamengo, fica ligado no sinal de alerta. Esse é o time do Renato Gaúcho, é isso que o Renato Gaúcho tem a apresentar? Tudo bem, tá com os desfalques, mas talvez o Flamengo venha ganhando muitos jogos na individualidade de jogadores e não mesmo pelo sistema tático que o técnico tem montado. Pronto, falei, mano. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês curtiram, like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa. Grande abraço, frente, com nós. Fui.